Boa noite, salam e shalom, paz para árabes e judeus. Vamos entrar em Jerusalém, cidade da paz para os judeus, Al-Quds, a santa para árabes, e Jerusalém, a bíblica cidade da verdade e do verbo para cristãos, 2 vezes destruída, cercada 23 vezes, atacada outras 52 e capturada e recapturada 44 vezes por cananeus, egípcios, jebuseus, assírios, babilônios, persas, macedônios, romanos, fatimidas, cruzados, otomanos, britânicos, jordanianos e agora palestinos e israelenses. Aqui são vizinhos Alá, Jeová e Jesus, e o ar é tão saturado de orações e sonhos que se torna difícil respirar. O Monte Moriá talvez seja o local com mais energia do planeta. Foi onde Deus criou Adão. Abraão deveria sacrificar o filho, e Salomão levantou o templo do qual resta o Muro das Lamentações, abaixo da esplanada das mesquitas, Al-Aqsa e de Omar, fora uma réplica em São Paulo. Do nobre santuário, em árabe Al-Haram Al-Sarif, Maomé tomou um impulso para subir aos céus, em seu cavalo alado. Ali perto estão as ruelas da Via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro, com a tumba de Jesus. Por todos os lados, o Chouk, o mercado árabe. O presidente Donald Trump mexeu no delicado equilíbrio dessa cidade santa, ao prometer reconhecê-la agora em maio como a capital de Israel. Neste Um Olhar sobre o Mundo, vamos falar da Árabe Al-Quds com a escritora e professora de História Árabe da USP, Arlene Klemesher, e da Jerusalém israelense com André Lais, cientista político, mestre em diplomacia e governo pelo IDC de Herzliya e especialista no conflito palestino-israelense. Eu sou Moisés Rabinovich, fui correspondente por 8 anos em Israel e sou apaixonado por Jerusalém, seja ela Jerusalém ou Al-Quds. Professores, uma vez o prefeito Ted Kollek me disse que não havia mais jeito de separar as 2 cidades, porque ele tinha unido os esgotos. E daí para frente seria impossível, né? Isso sem contar que a Árabe em Jerusalém tinha adotado o shekel e os cartões de crédito israelenses. O que você acha? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o André. De fato, há um consenso de que há um grande problema na medida em que é uma cidade disputada. O status final dessa cidade não cabe aos Estados Unidos definir. A ONU não reconhece a ocupação e a anexação israelense de Jerusalém Oriental. Por isso que por isso que as embaixadas dos países de todo o mundo não são colocadas em Jerusalém. Ou seja, Israel pode declarar essa cidade como sua capital, já o fez, né? Mas aí o reconhecimento dos outros países em relação a isso é que é o problema, porque esse reconhecimento daria legitimidade à declaração que Israel fez, na verdade, lá em 49. Já em 13 de dezembro de 49, Ben Gurion declarou Jerusalém Ocidental, que foi conquistada nesse momento, como a capital de Israel. E depois de 67, com a ocupação de toda a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, em 1980 essa cidade foi declarada una, indivisível por Israel e declarada como sua capital. Mas essa declaração fica como uma declaração unilateral que só ganha força na medida em que outros países reconheçam. E a ONU já diz que é uma ocupação ilegal, que é uma anexação ilegal. Esse ato dos Estados Unidos coloca, então, como se fosse uma intromissão num lugar que é uma fogueira, né? Realmente uma panela de pressão. E qualquer um que visita a cidade sente a tensão no ar, deve ser um dos locais mais tensos do mundo. E aí Trump vem realmente num momento, a meu ver, muito irresponsavelmente colocar o seu peso num reconhecimento que sequer a ONU diz que seria legal. Qual é a sua visão? Jerusalém nunca deixou de ser importante, a cidade mais importante do judaísmo para o povo judeu há 3.000 anos. A questão política de Jerusalém, que tem
100 anos, 150 anos, sim, existem vários censos e vários momentos desses censos. Teve censo em 1810, teve censo em 1830, teve censos que os judeus eram maioria, teve censos que os árabes eram maioria. No momento que você tem uma declaração de independência de Israel e de que as fronteiras foram reconhecidas através, pelo menos, de acordos de armistício entre Israel e Jordânia, Jerusalém Ocidental passa a ser reconhecida automaticamente como território de Israel inquestionável, tanto porque ninguém requer esse território de volta. Nas negociações entre israelenses e palestinos, eles não estão clamando independência na Jerusalém Ocidental. Eles clamam independência na Jerusalém Oriental, que inclui também a Cidade Velha. Só que o que a gente conhece de Jerusalém Oriental foi desenhado por Israel nessa anexação que a professora falou, na Lei de 81, a Lei de Jerusalém. Que Israel redesenha as fronteiras e aí os bairros que estavam do lado de lá, que a gente chama depois da linha verde, passam a ser considerados Jerusalém. 100 anos antes, eles não eram considerados parte de Jerusalém, tirando a Cidade Velha. Agora, se a gente está falando de sede de governo, a Suprema Corte de Israel está em Jerusalém Ocidental, os escritórios do governo estão em Jerusalém Ocidental, o Parlamento de Israel, os museus mais importantes, ou seja, se tem todo o que é capital de um país, é simplesmente a central do governo do país. As pessoas que vão para Jerusalém servir como diplomatas, elas precisam ir até o Ministério das Relações Exteriores de Israel, elas vão até Jerusalém. A discussão sobre a divisão de Jerusalém, a legalidade de Israel ter controle da Cidade Velha, que é o único poder nos últimos 100 anos que permitiu livre culto de todas as religiões na região. Depois que os jordanianos conquistam a região da Cidade Velha em 49, os judeus são expulsos da Cidade Velha, as sinagogas são destruídas, 70 sinagogas são destruídas, e os judeus passam 20 anos sem poder visitar o seu lugar mais sagrado. Então, existe um problema político que precisa ser resolvido com os palestinos, isso é uma questão. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel é um fato consumado. O que o Trump não fez foi decidir as fronteiras. Ele não falou Jerusalém é a capital indivisível. E eu estou falando assim, eu não sou nem pró nem contra a administração americana sobre as atitudes que eles estão fazendo em relação ao conflito. Eu sou a favor de uma resolução que se entenda, no final das contas, pela divisão de que exista 2 estados para os 2 povos possam viver no seu território com autodeterminação nacional para cada um dos seus povos. E aí tem que entrar num acordo em relação a Jerusalém. Você tentar desjudaizar a cidade, você tirar o contexto judaico da cidade, você falar em televisão pública, o Fatah, que é o partido palestino que comanda a autoridade palestina, falar em televisão pública de que Jerusalém não tem nenhuma conexão com os judeus, você não está não só pedindo que o mundo reconheça Jerusalém Oriental como Palestina, mas você está pedindo que toda Jerusalém saia da conexão com o povo judeu. E isso é impossível. Existe ainda a terceira possibilidade, que existia há algum tempo atrás, que era a internacionalização de Jerusalém, que é um plano do Vaticano. Sem dúvida, Jerusalém é importante para as 3 grandes religiões monoteístas pelos seus locais sagrados, né? Na qualidade de professora de História Árabe, gostaria de contribuir um pouco com o conhecimento sobre por que ela é importante para os muçulmanos. Então, o primeiro local, a primeira direção da reza dos muçulmanos, quando ainda liderados por Muhammad em Medina, em Yatrib, era direcionada para Jerusalém, antes de ser voltada para Meca. Então, no Corão tem uma passagem que Deus, supostamente, segundo a versão tradicional, indica que a reza deve passar de Al-Quds para Meca, em determinado momento. Jerusalém foi o local de onde também, segundo a tradição islâmica, né, a versão tradicional, isso está no Corão, de onde Muhammad fez a sua última viagem noturna, a pedra debaixo do domo, o domo da rocha. Essa rocha seria de onde Muhammad teria com seu Al-Buraq, essa criatura magnífica, subido aos céus na sua última viagem noturna. Al-Buraq o levou de Meca ao Jerusalém, de Jerusalém ele foi para o céu. Omar, que foi o segundo califa depois da morte de Muhammad, quando ele conquistou Jerusalém no ano 637 aproximadamente, ele, ciente da importância dessa cidade, não invadiu a cidade. Ele a cercou, esperando então que a cidade
abrisse as suas portas e houvesse uma entrada que não fosse violenta em Jerusalém, dada a sacralidade dessa cidade para Omar. E uma vez entrando na cidade, a primeira coisa que ele foi fazer foi rezar. E ele buscou essa pedra como local de reza, o que fica no Haram HaSharif, que é o local que é o foco de todas as tensões hoje em Jerusalém, na Cidade Velha. O reconhecimento de Jerusalém como uma cidade que tem importantíssimos locais sagrados para todas as religiões não pode ser algo em disputa, né? A disputa se dá na história contemporânea de Jerusalém, e a disputa é política. E a disputa se dá a partir do momento que, em 1949, essa cidade vira fruto de um armistício e que divide. 80% de Jerusalém ocidental fica sob domínio israelense, é declarada a capital de Israel já na época, e a porcentagem menor, que inclui o ponto mais importante, mais precioso do ponto de vista religioso, que é a Cidade Velha, controlada, dominada pela Jordânia, né? E em 1967, quando a Jerusalém Oriental é conquistada por Israel, acontece um problema que vai ter repercussões até hoje na vida das pessoas, dos palestinos, que os palestinos deixam de pertencer à Cisjordânia, os palestinos de Jerusalém Oriental, mas passam a estar sob ocupação, sob governo israelense, sem virarem cidadãos israelenses, porque não quiseram, porque disseram não reconhecemos essa invasão, essa ocupação e essa anexação, rejeitaram a cidadania israelense e hoje eles têm carteira de identidade dizendo residentes temporários. Então tem toda uma população palestina em Jerusalém Oriental vivendo de maneira precária, não pode sequer viajar ou, mais ainda, o que a Corte Suprema de Israel passou a denominar mudar o foco da sua vida para fora da cidade, ou seja, morar vários anos fora de Jerusalém, ele perde o direito de retornar. Há uma série de medidas ainda do que é chamado de judaização da cidade, que é a transformação dessa cidade árabe, tentando trazer fatos consumados que deem legitimidade a uma conquista, uma transformação do cenário. Vamos ouvir a narrativa do André. A primeira coisa eu queria responder o que você perguntou sobre a internacionalização da cidade. Isso foi oferecido em 2008 pelo Ehud Olmert. Esse projeto, na verdade, de plano de paz do Ehud Olmert, que foi o primeiro-ministro de Israel antes do atual primeiro-ministro, que foi oferecido, só saiu à tona nos jornais há 2, 3 anos atrás. Ele ofereceu internacionalizar toda a Cidade Velha. Primeiramente, quando ele saiu do governo, alguns jornalistas e alguns acadêmicos diziam que ele ofereceu internacionalizar o Monte do Templo, o Haram el-Sharif. Mas depois saiu, e ele mesmo assumiu depois, que ele ofereceu a Mahmoud Abbas internacionalizar toda a Cidade Velha. Ele disse ao Mahmoud Abbas, na casa dele, na rua Balfour, em Jerusalém, no 37º encontro que eles tiveram em 2008. Ele falou assim, não vai ser nem eu e nem você, nós vamos internacionalizar a Cidade Velha, vamos trazer a Liga Árabe, vamos trazer a OTAN, vamos trazer a ONU, vamos trazer todo mundo, ele até brincou, vamos trazer até o Mercosul. E Abbas disse a ele, eu te ligo semana que vem. E nunca mais ligou, e nunca mais retornou. 3 semanas depois, 4 semanas depois, o Olmert acaba por renunciar por outros motivos de acusações e investigações policiais. E no final das contas, não teve uma resposta do governo palestino sobre essa proposta, que foi a proposta, segundo Olmert disse em entrevistas na televisão, a última proposta que os próximos líderes israelenses iam fazer nos próximos 50 anos para o líder palestino. Do lado do Muro das Lamentações, tem um museu da cultura islâmica, que é um museu que é sustentado pelo governo israelense e pela sociedade israelense, e está lá. O que a gente precisa entender, eu acho que a gente precisa refletir nesse meio em 29, os judeus que moravam em Hebron foram massacrados e foram expulsos. As propriedades também foram tomadas, as casas também foram habitadas por árabes, eles também foram expulsos de lá e nunca mais puderam voltar. Então existe aqui 2 povos que veem em lugares sagrados um espelho da sua fé. E isso precisa ser aceito pelos dois e não por um lado só, mesmo que esse um lado ele tenha soberania política hoje em dia nesse território. E ele tem soberania política nesse território por causa de uma guerra defensiva. A guerra de 67 não foi Israel que começou. Foi Israel que atacou primeiro preventivamente, mas não foi Israel que iniciou a batalha. A batalha foi iniciada pelo Egito.
numa clara narrativa de querer destruir Israel. Não é? Então, aí não é uma questão de mais ou menos quilômetros quadrados, é uma narrativa de nós não aceitamos a existência do nacionalismo judaico nessa terra, seja 10 quilômetros quadrados, ou seja, o Estado de Israel nas fronteiras de 49 e de 67. Nós voltamos a falar mais sobre Jerusalém. Por que os árabes não aceitaram a partilha? A partilha da Palestina não foi de fato aceita por nenhum país árabe. Dos poucos que participaram da votação na ONU, todos votaram contra, porque a Palestina era uma região árabe. Era como se dissesse, bom, então nós vamos, depois de 30 anos de colonização, de imigração judaica da Europa, aceitar a divisão da nossa terra, da nossa casa, do nosso território, entregando parte a esse estrangeiro que está vindo de fora. Porque o raciocínio do palestino na época era essa. A gente tem que se colocar lá na época e não olhar com os olhos de hoje, em que há um fato consumado que é Israel. Historicamente falando, você tem uma realidade que a Palestina era árabe. A população era árabe, o governo era otomano e a região foi colonizada 3 décadas, pelo menos, mais do que isso, mas 3 décadas mais intensivas de imigração judaica da Europa. Finalmente, um problema é colocado perante a ONU, em boa parte por causa desse governo mandatário da Inglaterra, e aí a ONU se vê nessa situação de achar uma solução para um conflito e propõe uma partilha que é votada, a partilha, o voto é dado favoravelmente à partilha, e nenhum país árabe vota a favor, vota contra. Eu não estava em 49, mas eu estive sim em 67. E a narrativa nessa época, em que eu entrei pela Cisjordânia para visitá-la, era de que aqueles territórios seriam trocados pela paz. Acho que demorou-se muito a começar a negociar. Não se podia falar de palestino, era proibido falar de OLP, Merablim, em hebraico. Foi Dayan que, pela primeira vez, colocou o palestino e a OLP nos jornais israelenses, escritos com todas essas palavras. Mas eu queria ouvir agora o André. Sobre a oferta, sim, ela existiu no Conselho de Segurança em 67, que fez a Resolução 242 e que pedia que Israel se retirasse dos territórios conquistados e que a paz fosse reconhecida. Israel aceita a Resolução 242 com uma série de restrições, mas aceita, a princípio, a Resolução 242 no começo de 68. Só que a Liga Árabe vai até o Sudão, faz a reunião da Liga Árabe, declara os 3 nãos, que é uma resposta à Resolução 242, não vamos negociar, não vamos reconhecer, não vamos aceitar. Então, Israel não tinha com quem negociar, ele continuou nos territórios que tinham sido conquistados. Agora, quando a gente fala de partilha de 47, a gente tem que lembrar também que em 37 teve uma comissão inglesa que tentou uma divisão e que também foi rejeitada pela liderança palestina na época. A gente tem aí várias conversas que existiram entre organizações sionistas lá em 1890, 1900, 1905, ainda sob o Império Otomano, com lideranças que no começo eram, o rei da Síria, Faisal, no começo ele era favorável, depois ele passa a não ser mais favorável do estabelecimento de um Estado lá. Só que quando a gente fala a Palestina era árabe, a gente tem que lembrar que a gente está falando de entidades políticas agora. Quando a gente fala o Estado palestino, é uma entidade política, é um Estado com governo, uma população e instituições que controlam uma região. O mandato britânico para a Palestina, ele não é limitado à região da Cisjordânia, a faixa de Gaza e Israel. Ele inclui a Jordânia inteira e um pedaço do Golã. Esse mandato é mudado em 22. Então, você tem 2 anos de uma região, depois ele é mudado por interesses políticos ingleses para poder compensar uma família hashemita lá, que vinha da Arábia Saudita para dar um território, se cria a Transjordânia, o território é limitado só para o que a gente chama de oeste do Rio Jordão, e aí a gente chama isso de Palestina. Só que o nome da região, coincidentemente, é o nome da população que mora lá e o nome do país que tem que ser formado para atender essa população, não são a mesma coisa, são entidades políticas diferentes. Então, quando a gente fala, a gente tem que criar, o Israel foi criado por causa de uma migração judaica que veio para lá,
Espera um minuto, também existe uma imigração árabe. Eu não estou falando que não existe o direito dos palestinos e dos árabes que moram lá de terem um país. Isso foi tentado sucessivamente pelos ingleses, pela ONU, depois novamente pela ONU, depois pelas negociações com Israel. E sucessivamente foi negado pelos árabes no locais em 37, pela Liga Árabe em 47, pela Liga Árabe em 67. Depois, as negociações com os palestinos, depois que foi feito o reconhecimento mútuo, teve 2 ofertas finais, em 2000 e em 2008. As 2 foram rejeitadas. Então, é óbvio que Israel tem responsabilidades que precisam ser atendidas. Ele é o poder que está soberano na região. Mas existe uma responsabilidade de liderança dos palestinos para poder fazer com que esse acordo possa ser colocado a cabo. Não adianta eles falarem em inglês na ONU que eles são a favor de 2 estados e na televisão estatal da autoridade palestina eles clamarem para as pessoas fazerem atentados. E, aliás, eles recebem salário por isso. Eu me lembro que uma vez eu estava num encontro de imprensa com Arafat e um repórter disse para Arafat: Arafat, você de tanto querer o ideal está perdendo o possível. E é a verdade. Os 2 povos estão duros, inflexíveis em suas posições. Isso não leva as 2 paralelas a se encontrarem. Quando a gente resgata um processo histórico, é para tentar compreender e compreender até mesmo o que se passa numa mesa de negociações hoje, quando o lado palestino aparentemente recusa uma oferta que aparentemente seria generosa. Então, esse é o sentido de olhar para a história, é entender em que momento, como é que isso chega. E do lado palestino, houve tantas recusas, digamos assim, porque a oferta, na sua visão, era estapafúrdia. Sempre. Mesmo em 2000, a chamada oferta generosa de Barak oferecia, como sendo Jerusalém Oriental, bairros distantes de Jerusalém Oriental para serem parte de um futuro Estado palestino. E mesmo quando se oferece um futuro Estado palestino, ele não seria, talvez nem praticamente os 22% que sobrou da Palestina histórica. Então, para essa população que antes tinha a Palestina como sendo a sua casa, o seu território, né, a sua região, de repente ela hoje está restrita a 22%. Então, a gente tem que entender que, no fundo, quando os palestinos vão à mesa de negociações, como aconteceu a partir de 93, 95 com Oslo, eles foram dispostos a aceitar apenas 22% da Palestina histórica, ficando 78% com Israel, como é hoje o fato. Israel está colocado sobre 78% da Palestina histórica. E quando fazem isso e não chegam a uma solução aceitável para os palestinos, é porque nas minúcias, nas pequenas letras, há terríveis armadilhas, como trocas de territoriais, bairros distantes de Jerusalém sendo chamados de Jerusalém, quando na verdade não são. Então essas pequenas minúcias têm impedido realmente os palestinos de aceitarem, de dizerem, olha, então aqui temos uma proposta viável. Mas os palestinos, através de uma representação geral árabe, avançaram um projeto de paz. Não é só que ficaram passivamente esperando, não. Avançaram propostas também. Em 2002, a Liga Árabe, que depois se expandiu a todo o mundo islâmico, todos os países representantes desse mundo islâmico, avançou a proposta de paz árabe em 2002. A proposta era para a criação de um Estado palestino nos 22%, mas 22% de verdade, com a linha verde, que é aquela linha do armistício de 49, sendo respeitada. Jerusalém Oriental, que é administrada pela Jordânia, sendo árabe. E só que essa proposta não foi aceita por Israel. E mais, os árabes ofereceram a Israel o reconhecimento que todos os países árabes e depois todos os países islâmicos reconheceriam a legitimidade da existência do Estado de Israel, desde que Israel aceitasse a criação do Estado palestino nesses 22% com a linha verde como sendo a fronteira. O Brasil, quando a Palestina foi aceita na ONU, depois não pôde entrar porque teria que passar pelo Conselho de Segurança, mas a maioria dos países do mundo aceitaram o que seria o ingresso da Palestina na ONU, o Brasil também disse, nós reconhecemos a Palestina nos 22% da Palestina histórica com a linha verde como fronteira, Jerusalém Oriental é Palestina. Então, o que há, na verdade, é uma recusa palestina ou é uma recusa israelense? Eu faria essa pergunta sobre a recusa israelense ou palestina para as pessoas que comandam a faixa de Gaza hoje em dia, que são o grupo terrorista Hamas, que tem a mesma base ideológica da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Obviamente, eles têm interesses políticos diferentes, mas têm a mesma base.
E a gente está falando de uma parte indispensável nesse território que a professora está falando para a criação de um Estado palestino. Só que você não tem como criar uma entidade política que você vai ter dois governantes diferentes que competem entre si, são violentos, não respeitam a lei interna nem externa e ao mesmo tempo são beligerantes com quem fazem fronteira com você. O Hamas foi eleito para fazer um governo em conjunto com o Fatah, dá um golpe de Estado na faixa de Gaza em 2007, toma o poder, expulsa e mata mais de 100 membros do Fatah e toma o poder de fato. Então, quem comanda as instituições palestinas da Autoridade Nacional Palestina na faixa de Gaza não é a Autoridade Nacional Palestina da Cisjordânia, é o Hamas. E lá tem 2 milhões de pessoas que precisam receber tratamento, saneamento básico, medicação, eletricidade, etc. e tal. E tem 40% de desemprego. O Egito fechou a fronteira com esse território completamente. Ninguém entra e ninguém sai, nada entra e nada sai. E a única fronteira que eles têm aberta é a fronteira com Israel. Como a gente pode ajudar os palestinos que moram na faixa de Gaza a ter um governo que nem eles têm na Cisjordânia, que bem ou mal é um governo que opera e que ajuda a população a poder receber essas coisas. Palestina histórica inclui a Jordânia inteira, e aí não é 22%. Aí 22% é o que é a Cisjordânia, Gaza e Israel. 78% da Palestina histórica foi feita a Jordânia, que é um país árabe, para uma família prometido lá pelos ingleses em 1920, 1922. Então, a gente tem aí 22% a menos. Desses 22%, foi feita uma divisão 2 vezes. Como eu citei antes, eu não quero ser repetitivo. Para a gente poder, respondendo a sua pergunta, para a gente poder chegar no último momento, eu espero que essa proposta seja aceita. Eu acho que essa proposta é uma proposta muito boa para Israel, para o mundo árabe e para o mundo islâmico, para todo mundo, para os palestinos inclusive. Só que aí precisa realmente entrar nos pontos específicos. Como a gente resolve a questão do Irã? O Irã ele vai assinar ou ele vai continuar clamando a destruição de Israel? Eles vão continuar fazendo mísseis balísticos ou não vão? Como é que a gente resolve Gaza? Como é que a gente resolve o incitamento à violência nas televisões palestinas ou no sistema escolar palestino? São coisas que realmente, por mais que a gente fale que todo mundo tem direito, como a gente resolve os problemas menores que, no final das contas, causam ódio nas populações? Principalmente no que eu estou falando, no que eu me refiro em população de Gaza, que acredita realmente, depois de 10 anos de Hamas, que os judeus bebem sangue e comem vidro. André, a gente vai sair daqui infeliz. Né? Nenhum de nós conseguiu resolver o problema de Jerusalém, e muito menos do Oriente Médio. Que vem de longe e vai continuar por muito mais tempo. Agradeço a vinda da escritora e professora de História Árabe da USP, Arline Clemecha, e de André Leicht, cientista político, mestre em diplomacia e governo pelo IDC de Herzliya e especialista em conflito israelense-palestino. Agradeço também a você que acompanhou o programa. Voltamos na próxima segunda-feira, sempre às 15 para as 10 da noite, logo depois da conversa com Rosiane Kennedy. Até lá!